do sexto ano, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão da terceira verificação de história. E o assunto correspondente a essa verificação diz respeito ao Egito, tá certo? Falaremos sobre Egito, tá? No seguinte cronograma, os assuntos correspondem ao Egito, uma dádiva do Nilo, a mumificação, as pirâmides, religião, economia, política e o faraó, tá certo? Então, nossa avaliação ela estará pautada nesses seguintes pontos: Egito, a dádiva do Nilo, mumificação, pirâmides, falaremos um pouco sobre a religião, a economia, a política e o faraó, tá certo? O Egito, né? Já que vamos falar sobre esse fantástico mundo, né? Essa fantástica mitologia, Egito antigo, tá certo? O Egito, uma dádiva do Nilo. Os antigos diziam que se não fosse o rio que corta e dá vida ao deserto, a história do Egito teria virado pó ao longo dos seus 6,4 quilômetros de terra férteis, tá certo? Que vai florescer aí a civilização que nós estamos estudando, poderosa e fascinante, o Egito. Então, o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do rio Nilo, pois graças às suas cheias, tá certo? Que fertilizou as terras onde surgiu a civilização, certo? Deu possibilidade a esse povo de poder prosperar, de poder aí sobreviver diante da agricultura, tá certo? Nessa lógica, o Egito é uma dádiva do Nilo, porque do contrário, né, sem o Nilo seria impossível aí a existência do Egito, certo? Por estar em uma região, é claro, muito seca, uma região desértica, tá? Então, como vimos lá no início de tudo, as grandes civilizações elas se formaram ao redor dos rios, e no caso do Egito, o rio Nilo vai ser aí de essencial importância, tá? Falaremos um pouco a respeito da religião. No âmbito da religião, os egípcios eles acreditavam na existência de vários deuses. Logo, né, podemos considerar que a religião egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá certo? Que podiam ter formas de humanos e de animais, e de humanos com cabeças de animais. Eles faziam essa mistura entre seres humanos e animais, tá certo? Nessa lógica, podíamos dizer que que os deuses, né, egípcios, eles eram antropomórficos, ou seja, tinham formas humanas, mas também apresentavam aí formas animalísticas, tá certo? Cabeças de animais, ok? Então aqui nós temos alguns deles: o deus Ra, o deus Sol, que vai ser aí o deus maior, né? O segundo deus, o Amon-Ra, que também está relacionado aí ao Sol pela sua grandiosidade, tudo que ele possibilita em relação à vida na Terra. Temos Anubis, né? Que vai ser aí o mensageiro das almas, digamos assim, tá certo? E vai fazer a avaliação, né, da questão das almas das pessoas, se forem pessoas boas ou mais, né, através de uma balança, onde um lado vai ter a pena e de um outro lado vai ter o coração, tá certo? Temos aí o deus Horus, né, o Amor, Best-Tó, né, estão aí presente nos nossos filmes e tal, muito presente, tá certo? Temos também o deus Osíris, que dentre todos eles vai ser aí o mais famoso,
tá certo? Que inclusive no livro de vocês tem um trecho do Saiba Mais que traz algumas especificidades sobre o deus Osíris, que entre todos eles vai ser aí o mais famoso. Ele está relacionado à forma de criação do universo, tá? Toda civilização ela tem a sua forma de criação. E para os egípcios, o universo ele foi criado pelo deus Osíris e por Ísis, sua irmã. Na verdade, uma série de deuses que existiram, tá certo? Então vai mostrar aí a história de uma trama, né? Eles se apaixonam, são irmãos, mas se apaixonam e não tem aí o consentimento de um outro irmão, Sete, tá certo? Que acaba perseguindo e tal, acaba meio que separando eles dois, a Íris e o Osíris, tá certo? E matando o Osíris, separando o seu corpo em 14 pedaços. E a partir daí começa a história da mumificação, porque o Osíris ele está relacionado como o primeiro ser a ser mumificado, tá certo? Então a partir daí começam as histórias da mumificação. Enquanto Sete vive, Osíris não pode viver na terra, então ele acaba se tornando o deus dos mortos, tá certo? Então ele está bem relacionado a essa questão. Bom, como a mitologia egípcia está muito pautada na questão dos deuses, tá certo? Não podia faltar ele, o faraó, que era a representação do Deus vivo na terra, tá certo? Ele era o responsável por todos os setores, pela economia, eram responsáveis pelas cheias, certo? Eram responsáveis por todos os eventos que ocorriam. Os faraós eram os deuses vivos na terra, tá certo? O principal aí o principal elemento do topo, que estava no topo da pirâmide social, o faraó, tá? Que vai aí, que era o filho de Amon-Ra, tá certo? Ele vai ser o filho do Amon-Ra, e quem vai dizer isso? Os sacerdotes, né? Através de alguns sinais, certo? O faraó, ele era a reencarnação de Horus, o deus falcão, certo? Então ele vai ter aí essa característica, é o deus vivo na terra, a representação aí, a reencarnação do deus Horus, tá? Nessa lógica, na pirâmide social, temos ao topo o faraó, abaixo temos os sacerdotes que tinham conhecimento, né? Que extrapolavam as esferas terrenas, ou seja, eles tinham visões sobrenaturais e tal, tá? Eram muito cultos, enriqueciam com ofertas feitas pelos povos aos deuses, certo? Porque eles ficavam responsáveis, né, pela acumulação aí dessas oferendas e tal. A função do sacerdote a função sacerdotal, né, era extremamente lucrativa e honrosa, passando de pai para filho. Então não havia aí mobilidade social nesse sentido, tá certo? Quem eram eles? Eram pessoas assim que tinham conhecimento dos astros, da matemática, eram pessoas que tinham conhecimento até mesmo relacionado ao religioso e tal. Então eram oráculos, eles viam coisas, eles estudavam a meteorologia, os períodos, né, de cheia dos rios e tal, tá certo? Temos atrelado a mitologia egípcia também os nossos planetas, Vênus, Marte, Júpiter, todos eles deuses aí egípcios, tá certo? Abaixo dos sacerdotes temos os nobres, que eram proprietários de grandes domínios de terra, né? Ocupavam também os principais postos do exército, tá certo? Ou seja, lideravam o exército egípcio. Essa classe era formada por parentes do faraó, ou seja, nobres, primos, né, tios, enfim, tá certo? Correspondiam aí a altos funcionários do palácio,
oficiais superiores e chefes administrativos, ou seja, ocupavam aí os cargos mais importantes, tá? Abaixo dos nobres tinham os escribas, que eram encarregados pela cobrança de impostos, certo? Alguém tinha que cobrar, então quem cobrava? Os escribas. Também ficavam responsáveis por organizar as leis, fazer escrituras, decretos, organizar livros de contabilidade, fiscalizar a atividade econômica em geral. Então era tipo os contadores da época, né? Eles organizavam as finanças e tal. Abaixo dos escribas tinham aí os guerreiros, né? Esses aí viviam dos produtos dados em pagamento pelos serviços, tá certo? Ou seja, iam guerrilhar em uma outra cidade, então eles conquistavam os produtos que haviam naquela cidade, tá certo? Os saques realizados durante a guerra, né? Então eles viviam muito do que eles lucravam, do que eles se apossavam do inimigo, digamos assim, né? Nunca atingiam os postos de comando, porque esses postos de comando correspondiam a quem? Correspondiam aos nobres, tá certo? Eram também eram reservas, né, da nobreza, ou seja, eram funcionários da nobreza, beleza? Abaixo deles tem aí os mercadores e artesãos, que eram tipo os comerciantes da época, certo? E os que produziam os artefatos, os operários que vão aí trabalhar para os mercadores e artesãos, certo? Os camponeses que trabalhavam diretamente nas terras do faraó, tá certo? E tinham que, por obrigação, conservar essa terra, fazê-la produtiva, né? Colher os frutos e tal. E por fim, os escravos, que eram aí ficavam sobre essa condição, tá certo? Através de dívidas e de domínio de outros do povo egípcio sobre seu povo. A grande parte dos escravos eram povos de outras tribos que foram vencidas pelo povo egípcio, tá certo? Ou pessoas que deviam bastante, não tinham como pagar suas dívidas, acabavam se tornando escravas, beleza? Esses daí tinham essa condição até a morte, tá bom? Realizavam serviços domésticos, enfim, né, trabalhavam nas pedreiras, nas minas, faziam os trabalhos mais pesados, beleza? Então a classificação social é essa, isso também vai cair na nossa verificação, tá certo? Não precisa você saber exatamente quem eles eram, mas vocês precisam saber essa ordem aí. Ao topo da pirâmide tem o faraó, abaixo o sacerdote, nobres, escribas, guerreiros, mercadores e artesãos, operários e camponeses, e por fim, né, ocupando ali a base da pirâmide, os escravos, tá? E já que falamos sobre pirâmide, elas que serão aí símbolos essenciais, porque existem até os dias de hoje, tá certo? Vai ter uma questão específica sobre elas, né? O que eram as pirâmides? Eram túmulos construídos para receber os corpos dos faraós egípcios. Então lá eram guardados tesouros, tá certo? Eram guardadas coisas importantes, inclusive coisas pessoais do faraó, beleza? Era um conjunto arquitetônico guardado por uma esfinge, tá certo? Um ser mitológico com corpo de leão e cabeça de faraó, como mostra aí a imagem, tá certo? Então as pirâmides, elas vão ser construídas pelos escravos, assim como as esfinges. Existiram várias pirâmides, quase cerca de 300 pirâmides no Egito, isso porque cada faraó buscava mostrar a sua grandiosidade através da construção de suas pirâmides cada vez maiores e tal. Então as esfinges, elas ficavam para proteger, com corpo de leão e cabeça de faraó, mostrando que estão aí, de olho naqueles que se aproximam e tal. Então, além de guardar os corpos dos faraós para receber a alma deles, tá certo? Quando retornasse aí da mumificação, quando retornasse do seu período aí que passou distante do corpo,
tá certo? Guardava tesouros e junto com o faraó eram enterrados pessoas que, quando o faraó ressuscitasse, viesse a servi-los como guerreiros e pessoas aí que viesse a servir o faraó quando ele retornasse à vida, tá certo? Em relação à mumificação, temos aqui algumas características importantes que estará contida, tá certo? Nas questões dos senhores, beleza? A mumificação, ela servia para quê? Ela tinha qual objetivo, né? Depois da morte, tá? A alma podia voltar ao corpo mumificado. Então, assim, para a alma poder voltar ao corpo mumificado, certo? Teria que ter sido feito um processo com muito cuidado. E esse processo variava muito de pessoa para pessoa. Quanto mais rico fosse a pessoa, certo? Maior cuidado, óleos especiais, sais especiais eram usados. Quanto menos rica fosse a pessoa, ou seja, fosse mais pobre, eram usadas técnicas mais rudimentares e tal, era feito de forma mais rústica, tá certo? Todas as vísceras eram retiradas dos corpos e colocadas separadas em potes, né, ou em jarros, certo? O corpo, depois que eram retiradas essas vísceras, né, o corpo ficava vazio e primeiro era desidratado com sal, que também era especial, que eles usavam lá e tal. Depois era banhado com um líquido tipo parecido com óleo e enfaixado com tecido de linho. Então não era um processo rápido, também não era um processo feito de toda forma. Era um processo feito com muito cuidado e envolvia muitas pessoas, certo? Essas pessoas, claro, essas pessoas, elas representavam aí, elas tinham conhecimento, né, da medicina, elas tinham conhecimento de ervas, tá certo? De produção de óleos, entre outras coisas, tá? Então era envolvido uma série de pessoas, beleza? Pessoas que não fossem boas também eram mumificadas e algumas eram mumificadas vivas, mas isso é só uma informação a critério aí de curiosidade, beleza? Essa questão delas serem mumificadas vivas não vai cair na avaliação de vocês, mas o que vai cair na avaliação de vocês são essas características referentes à mumificação, tá? Qual era o objetivo da mumificação? Receber a alma de novo, e para isso o corpo tinha que estar preparado, tá certo? Então eles faziam várias técnicas e tal, como os senhores podem ver, tem alguns jarros com cabeças de cachorro, né, de gatos. Os gatos eram animais sagrados que faziam, né, que tanto podiam caminhar pelo submundo como pelo mundo humano. Então eram animais assim de transporte de um lado e outro, tá certo? Real e não real, beleza? Que alguns exemplos de múmias, né, de como eram enfaixados, o que se colocava e tal, isso são exemplos, tá certo? Agora falando sobre um outro ponto que também vai cair na nossa verificação, é sobre a economia, tá? A economia egípcia estava voltada para a agricultura, então a agricultura vai ser a principal fonte econômica aí dos egípcios, tá certo? Então aí a gente vê uma imagem, né, de um egípcio aí tangendo gado para arar a terra, para escavar, para depois jogar a semente, tá certo? Para plantar e depois vai aí colher esses produtos, né? O trigo vai ser um dos principais grãos que vai ser produzido naquela região, tá certo? Então não esqueçam, beleza? A agricultura na região do Egito Antigo era a principal atividade econômica, tá? Tanto é que o Egito na antiguidade ficou conhecido como celeiro do mundo, beleza? Isso por quê? Graças a quem? Ao rio Nilo. Então veja, o Egito é uma dádiva do Nilo. Eles aprenderam aí os períodos regulares das cheias, tá certo? Eles conseguiam produzir
né, ter mais de uma safra ao longo do ano, e isso fazia com que fosse muito farto, certo? A produtividade de grãos e tal, tá bom? E também a questão de produção de diques, de desenvolvimento de organização da civilização das cidades, entre outras coisas, tá certo, senhores? Então, essa foi aí a nossa revisão, somente recapitulando, beleza? Vai ter aí uma questão relacionada ao Egito, uma dádiva do Nilo, por que o Egito é essa dádiva do Nilo? Na religião, eles eram politeístas ou monoteístas, tá certo? Politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses egípcios, eles apresentavam características, antropomórficas, tá certo? Ou seja, tinham formas aí humanas, e antroposomórficas, tinham formas também de animais, tá? Animalísticas, homens e animais, tudo misturado, tendo uma simbologia, tendo uma representatividade. O faraó vai ser o principal elemento dessa civilização, pois ele que vai ser responsável, tá certo, por tudo que acontece ali naquele espaço territorial, a economia, a política. Ele centralizava o poder nas suas mãos, tá? Outra pessoa não mandava tanto quanto o faraó, então ele era o Deus vivo na terra, tá certo? Também ele vai ser aí a reencarnação do Deus Horus, né? Filho de Osíris e Ísis, tá? Se tiverem curiosidade, vão lá na página 73 do livro de vocês, que a mitologia de Osíris é bem interessante, vocês vão gostar, tá bom? Vai ter uma questão relacionada aí, ó, às classificações da pirâmide social. No topo está o faraó, abaixo vem os sacerdotes, nobres, escribas, guerreiros, mercadores e artesãos, operários e camponeses, e por fim escravos, tá certo? Tem uma questão relacionada às pirâmides, para que serviam, né? Aquelas monumentais arquiteturas, construções. Elas eram túmulos, tá certo? Construídos para receber os corpos dos faraós egípcios, beleza? E era guardado por uma esfinge que tinha um corpo de leão e a cabeça aí do faraó, tá certo? No critério aí mumificação, para que servia, né, a mumificação? Para que o corpo recebesse a alma, né, após aí o processo de morte, tá certo? Então, depois da morte, a alma podia retornar ao corpo mumificado. Por quê? Porque o corpo mumificado, ele estaria preservado e não deteriorado, tá certo? Aqui vai ter todos os processos, né? Eles retiravam as vísceras, desidratavam com sal, né? Depois enfaixavam, limpava o corpo, passava, banhava óleo, né? E depois enfaixava com linho e tal. Colocavam as vísceras em jarros, tá certo? Enterrava a múmia, é claro que com muito cuidado, com muito respeito, principalmente se elas fossem ricas, beleza? Aqui tem a representação dela. No critério economia, lembrem-se que a agricultura era o principal, tá certo? A principal atividade econômica do Egito na época, tanto é que era chamado de celeiro do mundo, ou seja, produzia bastante, tá certo? Essa foi a nossa revisão, espero que os senhores tenham compreendido, tá certo? Boa prova para vocês, bons estudos e até a próxima. Até mais. Tchauzinho. Fui.